Olá, gente, olha eu aqui de novo, o Bigode Pode, o podcast. O que é isso? Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Nós hoje estamos com a Marcela, que é uma parlamentar juvenil, com o João Pedro, também um parlamentar juvenil, com o Eduardo, que foi um parlamentar, não é tão juvenil mais, mas foi um parlamentar juvenil, e com a Franciane Mota, que é minha esposa, deputada, mãe do meu filho, e uma parceira da vida. E eu quero dizer para vocês que o podcast é uma nova maneira de interação, de interagir com as pessoas, é uma coisa fácil, sabe, é um papo descontraído, é quase uma linguagem jovem, aquilo que as pessoas, sabe, é conversa de bar, é conversa de botequim, é conversa de esquina, é conversa de rio, é conversa de lavadeira, é a nova maneira de bater papo, de conversar, de falar da vida dos outros, de falar de assuntos sérios, de conversar, de trocar ideias, de interagir. Ou seja, é uma maneira de que as pessoas possam se comunicar, fazendo com que vocês vejam qual é o nosso comportamento, qual é a nossa preocupação ou as nossas preocupações com assuntos do momento. Então, o podcast é o seguinte, você tem que participar. É aquela conversa que você fica longe, vou, não vou, mas vai, entra. Entra logo, mete o bedelho, porque, meu amigo, com bigode pode, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema legal. Por que é um tema legal? A Constituição, vocês sabem o que é isso aqui? Isso daqui é a certidão de nascimento de uma pátria, de um país. Isso é a nossa carteira de direitos. Isso é a escritura da democracia, a Constituição. E ela diz, no seu artigo 1º, no seu parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente eleito diretamente nos termos dessa Constituição. E o artigo 224 do Regimento da Assembleia Legislativa, que eu tive o privilégio de presidir, ela fala da participação popular. Então, nós sempre vemos os jovens, né, discutirem muito nos colégios, mas eu pergunto, mas espera aí, só discutir, só falar, participam de política? Porque, na realidade, ser jovem não é um privilégio, é uma responsabilidade. Então, sabe, em 2003, o então presidente da Assembleia, na época Sérgio Cabral, criou por resolução, melhor dizendo, o Parlamento Juvenil. O que é o Parlamento Juvenil? É a oportunidade do jovem comum da sociedade, mas não ele se apresentando ou tendo um pistolão que vai botá-lo ou botá-la lá dentro da Assembleia. Ela tem que começar a entender como que é o processo da vida pública. É uma eleição. Nos colégios públicos, tem que pedir voto, tem que se comprometer, tem que entender o que é a cobrança do outro lado. E para isso, como eu disse anteriormente, nós estamos com o João Pedro, 3 vezes parlamentar. 3, né, João? 4. Ele até perdeu a conta. 4 vezes. 4 vezes. Vai chegar Paulo Melo? 7? Não, já saiu da escola, não pode mais. Nós estamos com Marcela, essa figura. Estou com o Eduardo, brilhante orador, começou, sabe, na Assembleia Legislativa como parlamentar juvenil e não abandona a política porque gosta, porque a política tem isso, ela embrenha por dentro de você, ela faz com que você, sabe, passe a discutir e a entender uma coisa, que o choro dela é responsabilidade sua, que o sorriso dele é responsabilidade sua. Então você passa a chorar com o choro dos outros e gargalhar com a felicidade alheia. Então, a empatia que traz. Estou com Franciane, que tem uma responsabilidade como deputada estadual e que está vivendo isso no dia a dia. Então, nós vamos começar falando, já que tem 2 mulheres aqui, falando com uma parlamentar juvenil, a Marcela. O que representa para você ser deputada juvenil, parlamentar juvenil, ocupar a tribuna de um dos palácios mais importantes, histórico, que faz parte da história do Brasil, o Palácio Tiradentes? Na verdade, a gente inaugurou o Alerjão. Você já foi para o Alerjão? Então esse aqui é mais privilegiado que você. Todo mundo falou isso, mas assim, sentar lá no Alerjão, ver a mesa diretora, argumentar, debater, foi assim, sensacional. Eu sei que o parlamento não é uma coisa que foi só uma semana.
Eu sei que pra mim, eu vou ser deputada juvenil por um bom tempo, vou continuar lutando pelas causas que eu acho Quem foi importantes. deputado jamais deixa de ser deputado. Exatamente. E assim, a parte das eleições, de ter que fazer campanha, foi uma doideira, porque eu fui saber na última semana que eu passei no processo. Aí eu fui fazer campanha junto com o trabalho de sociologia. Então eu tava ali ganhando nota, porque além de tudo eu sou estudante. De sociologia? Não, eu faço formação de professores. Falando nisso, eu tenho uma lembrança aqui que eu acho que é imprescindível não dizer, né? Eu sou estudante, a vida toda estudei em escola pública e eu sempre desfilei em desfiles cívicos. E sempre vi essa moça aqui no palanque. E era sensacional, porque eu fazia parte da comissão de frente da minha banda. Minha escola era o Menaldo. Eu fazia parte. E aí, na minha escola, a gente fazia lembrancinha pra dar pra prefeita. Essa moça aqui, essa mulher incrível, me pegou no colo anos seguidos. E eu achava sensacional. Eu só desfilava por aquele momento. Eu chegava pras minhas amiguinhas e falava assim: você vai ver, a prefeita vai me pegar, tá? A prefeita vai me pegar no colo. E era assim, sensacional. Era o momento que eu mais gostava. Eu me apresentava pra ela, dava lembrancinha pra ela, eu fazia a lembrancinha dela, eu queria fazer a lembrancinha Muito dela. legal. Então, desde pequena eu sempre tive esse amor pela política, entendeu? Foi ser pega no colo, entendeu? Foi desfilar e ter esse contato direto que eu sempre quis e sempre falei isso pros meus pais. Ó, eu vou ser professora, mas eu também quero ser política. E quando eu me candidatei, e eu sempre, todos os meus discursos pra me eleger, foi sempre falando, gente, jovem tem direito, jovem tem dever, entendeu? E o nosso dever aqui é lutar por uma sociedade melhor. Tem muita coisa que a gente, jovens, a gente não gosta, a gente não quer. Então a gente tem que lutar por isso. Não adianta só reclamar, tem que lutar por isso. E aí eu fui eleita e foi o melhor momento da minha Marcela, vida. eu vou te fazer uma pergunta para corroborar, para você ver como é importante. Você sabe o que é a Lei 8.069? 8.069? Assim, direto, não lembro. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, da ECA. É o ECA. É o ECA. Lei 8.069 de 1990. Na mesma época teve outra lei que foi aprovada. Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Um colou e outro não. Se as pessoas soubessem como é importante discutir, tomar conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe? O pai, a mãe, sabe? O comerciante, as coisas seriam diferentes. Por isso, quando vocês assim, jovem tem direitos, muitos, tem responsabilidade também. Tem dever, né? Ah, muito. Não, o jovem de 16 anos hoje pode transformar. Porque vocês, assim, a política, eu gosto da política, Marcela, a política é fantástica. Você pode ser a mulher mais rica do mundo e você pode não modificar a vida de uma pessoa. E você pode ser um prefeito da cidade mais pobre do mundo e modificar a vida de uma cidade inteira. Lá no parlamento a gente percebeu que a gente estava mudando vidas. Agora nós vamos falar com outro parlamentar, não é mais tão juvenil, mas foi organizador, junto com o Bernardo, que não está aqui, que é um brilhante, escreve, eu peço para ele escrever tudo para mim, escreve maravilhosamente bem, Bernardo Roberto, que gosta de política, é apaixonado por política, com o Eduardo Nunes, e que o Eduardo Nunes foi para o Parlamento Juvenil e conseguiu lá locar uma locação, porque está até hoje no gabinete trabalhando por lá. Fiquei lá, já ficou lá direto. Mas a participação, assim, é marcante. Você te olhar aqui, te ouvir, sabe, mexe, porque eu ficaria talvez a vida toda trabalhando no projeto, porque a todo ano a gente recebe ali 80, 90 jovens e com esse brilho no olhar, com essa energia, a minha edição foi a melhor do mundo, e eu vou falar da minha, que foi em 2004 e 2005, eu vou dizer que foi a melhor. Eu nascendo nesse ano. E eu coordenei duas, mas nada apaga o brilho daquela minha edição de 2004, 2005, acabou arrastando, né? Foram 2 anos, ano eleitoral também, e na época... Você foi coordenador na minha presidência? Na sua presidência, no segundo biênio. Fizemos uma edição em 2013... e uma edição em 2014. Tá. E quando fui parlamentar lá na segunda, acho que o senhor era líder do governo, 2004 e 2005. Então a experiência enquanto parlamentar, brigando por voto, correndo escola por escola, e depois volto, né, para coordenar 2 edições, que eu também levo com o maior carinho. Ele começou comigo lá, 8, 9, agora são 9 anos, né?
Você imagina você 9 anos atrás, tô mostrando uma fotinha aqui, você com essa carinha de criança. Edu, o tempo tava passando que eu via aí, eu tava com menos 30 quilos. Né? Mais magrinho. magrinho, tá ali 9 anos atrás, então... Se eu tivesse aqui num jogo, que todo mundo joga, né, no videogame, hoje nessa nova era cibernética, tivesse um jogo de guerra, a gente dizia aqui, vamos sair agora do simulador e vamos para a guerra real, para a vida real. Para a vida real, Franciane Mota. Marcela, mas que coisa boa, que recordação gostosa. E assim, aniversário do município, né, quando acontecia os desfiles, e é uma época que você faz inauguração, que você... É missa, é a sessão solene, é super atribulada. Mas você sabia que eu tinha o maior prazer em ficar ali no palanque, vendo as crianças, vendo as homenagens, né? Que era feita a prefeitas, autoridades e feita às personalidades também. E, em especial, sua escola, que tinha a saudosa Betinha, né? Verdade. Que pessoa fantástica, o amor que ela tinha em ser diretora e cuidar de vocês com o carinho que ela cuidava. A Betinha, ela penteava o cabelo das alunas. E era difícil, tá? No início, meu santo não cruzava muito com o da Betinha, porque ela parecia assim... Ela ia muito enfeitada, muito arrumada. A personalidade daquela mulher. Muito. Mas com o tempo, eu fui percebendo o quanto ela tinha carinho por vocês. Ela não pedia para ela, era só para os outros, para o colégio, para os alunos. E a Betinha era isso. Ela era a alma do colégio. Aliás, minto, Menaldo não, Cilda. Era Cilda. Esquece tudo, gente. Mas Cilda era assim também, viu? Mas valeu a homenagem. Cilda era foi... assim. Aprendeu, né? Porque as duas eram juntas lá no... Qual o nome do colégio, gente? Me ajuda. Cilda e Betinha eu não lembro, só sei que eram... Colégio Padre Manuel. Isso. Elas eram juntas no Padre Manuel. E a Cilda Padre Manuel, que hoje é um dos maiores colégios de Saquarema, feito na administração da Franciane. Aquele colégio é incrível. É incrível, Mas a Betinha... confundia as diretoras, mas a assim, Cilda as tudo duas, isso que você falou. Elas aprendeu, né? Elas foram da mesma escola. E eu aqui é que fica digo, a minha saudade. Era tudo. Eu sei, quando as duas chegava a tremer, parecia que tava, fala, meu Deus do céu, vem pedidos era assim na escola assim. também. Não, a Betinha fez aquela banda, né? Que era ali no colégio, no Alvorada, que ela ficou, no Alvorada São Geraldo, que ela teve um tempo ali. No Padre Manuel, na São Geraldo, quando era na São Geraldo, aquela banda que ela tinha profunda paixão. Eu fico em desvantagem aqui se for discutir questão de colégio, estudei muito pouco, gente. Então, eu não tenho muita história de colégio para contar, não, né? Eu sempre falava lá que eu tinha a 5ª série primária, agora eu tenho o 1º grau completo. Mas, Paulo, vamos falar aqui da importância, né, de vocês lá, jovens, tendo essa oportunidade. Na época que eu estudava, tinha Moral e Cívica, o SPB, eu acho que hoje não tem mais isso. Eu faço formação de professores, né? Então tudo é mais... não tem isso. E na minha época tinha, e era muito importante que já te dava noções da política. Mas tendo essa experiência de você lá na LERJ, né, aquele prédio imponente, de poder discursar de igual e criar leis que possa transformar a vida das pessoas é muito bacana, Vocês não imaginam o brilho do olhar só da gente entrar no elevador. Você não falou sua escola. Agora, falar em brilho de olhar, eu tô vendo o brilho do olhar do João querendo falar. Vai lá, João. Ela não falou a escola dela. Qual escola você tá hoje? Oscar Macedo Soares. Você no Oscar? Eu estudei no Oscar Macedo Soares. Tá vendo? Era a dona Titia Elvira que fazia a sopa. Eu ia para comer a sopa. Não, a comida de lá, maravilha, tá? Mas naquele tempo era aquele macarrão mexido, mas era bom pra caramba. Era aqui em casa. Fala, João. Eu fico até aqui sem palavras. O brilho no olhar que essa menina magnífica tem. Ela traz também uma carga de experiência. Ela traz o sonho de viver, da participação da juventude com a política. Esse brilhante projeto que é o Parlamento Juvenil, que o Paulo incentivou muito enquanto foi presidente da Assembleia. Eu tive a oportunidade de participar por 4 mandatos.
fui presidente da mesa, fui primeiro vice-presidente e o parlamento ele trabalhou na minha história. Hoje sou formado em Direito, sou acadêmico de Medicina, professor de História do Brasil, entrei para o ramo de empresários, pelo ramo financeiro, fui servidor público em São Pedro da Aldeia, chefe de gabinete, isso tudo cooperou através do parlamento. Agora quem está com inveja sou eu. Nós estamos quase juntos dos currículos. Que bacana. Fui coordenador de serviços públicos no município de São Pedro da Aldeia. Isso tudo eu vejo na minha vida que foi através do Parlamento Juvenil, que me trouxe a vontade, o desejo de fazer pela minha sociedade, de fazer pelo meu município, pela minha família, que vai viver o resto da vida naquela cidade de São Pedro da Aldeia. Perfeito. Que foi a cidade que eu representei por esses mandatos todos. Tive o prazer de participar com o Eduardo Nunes, foi meu coordenador, foi parlamentar também. Um amigo que até hoje a gente estende essa amizade. Quando ele me ligou para poder convidar, para poder participar do Bigode Pod, né? Bigode Pod. Na mesma hora eu aceitei o convite porque é gratidão, né? E gratidão é uma dívida que a gente tem com os amigos, com as pessoas. E tá com a Franciane hoje aqui também nesse podcast. É um prazer inenarrável, porque ela está no mandato hoje como deputada estadual, representa a minha região, representa a juventude que eu sou, representa o meu estado, desenvolve o mandato com brilhantismo, com competência. E eu me sinto alegre por poder estar participando hoje aqui, dividindo a experiência, também com uma pessoa que é o Paulo Melo, que traz uma carga de sabedoria exemplar, ele traz uma grandiosidade, ele traz a representação realmente da região dos lagos, a cooperação no pacote de obras que nós tivemos lá atrás, foi desenvolvimento para uma região de interior que ficou há muitos anos esquecida. E eu tô aí para poder... Você é de São Pedro, né? São Pedro da Aldeia. Eu me lembro que uma das primeiras intervenções que eu fiz, eu posso falar, porque eu não sou candidato a nada, uma das primeiras intervenções que eu fiz foi em um lugar que ceifava vidas, que levava famílias ao desespero, o Trevo do Vinheteiro. Sim. Você sabe. Foi no governo Marcelo Alencar. Eu recebi todos os ex-prefeitos que foram lá e foram ao governador Marcelo Alencar. Chegando lá na sala, lá no Palácio Guanabara, o Marcelo, mal filho, esse projeto leva tempo. Aí disse assim, como que a gente vai fazer? Eu já peguei o projeto, disse assim, o governador está aqui com o senhor, só assinar. E assinamos o Trevo do Vinheteiro. Mas eu quero pegar, então isso para mim é um grande privilégio. A cidade de São Pedro da Aldeia, né, que teve deputado já como Edio Rosa, que foi deputado. Hoje nós temos um prefeito lá que está tentando acertar a cidade, que eu tenho um profundo carinho por ele. E queria dizer que essa questão da política é fundamental. Então, eu quero trazer um tema agora, porque a política é no dia a dia, nós fazemos política no dia a dia. Então, eu queria perguntar para você, dando continuidade da sua fala, o que você acha que é importante um político fazer, atitude no político? Você como eleitor, se coloca na condição de eleitor. Eu sempre me coloquei para ser deputado na condição de eleitor. Eu nunca gostei de ser enganado, então eu nunca enganei. Tá? E quando você falou de gratidão, eu tenho um mantra na minha vida. Eu tenho 2 mantras na minha vida. Uma é que quem não tem gratidão não tem caráter. Gratidão é a qualidade principal de um ser humano. E o outro, que é a palavra dada, é palavra empenhada, cobrada e paga. O que você acha que um político, você, por exemplo, o que você gostaria do político que você elege? O que eu gostaria hoje de um político na sociedade atual é que ele realmente vestisse a camisa, que ele realmente tomasse o mandato dele, que aquele juramento que ele faz no ato da posse fosse verdadeiro até o último dia do mandato. Porque, como nós podemos ver, vidas indo embora, nós tivemos a Covid, que foi uma calamidade, que não foi só o estado do Rio de Janeiro que passou, foi o país, foi o mundo inteiro sofrendo. E no político, ele tem a caneta, ele tem o poder de participar, o poder de fazer a mudança, ele consegue trazer a palavra que eu, por exemplo, um cidadão normal não tem um mandato, mas ele tem a caneta para poder praticar, ele pode chegar para o governador, como o senhor falou que chegou para o governador, então, Marcelo Alencar, naquela situação lá do Trevo do Vinheteiro, e brigou. Você realmente defendeu o seu mandato. E o político na cadeira,
deputada Franciane? Ele tem que defender o povo, ele tem que defender o idoso, a pessoa com deficiência. Hoje a inclusão da pessoa com deficiência é muito importante na sociedade. É uma gama que está esquecida e a gente tem que intensificar essa política. A política para o interior, porque a política não é só na capital, não. É no interior. Eu, por exemplo, sou da região dos Lagos. A política do Estado tem que chegar até Arraial. Eu sempre defendo que a gente tem que tornar o nosso interior forte, para que as pessoas não tenham que sair do interior para estudar, para trabalhar. A gente tem que fazer isso. Os grandes centros não comportam mais, né? Sim, e o Estado ele tem que se dividir e ter essa visão de descentralizar as políticas de estrutura, as políticas de saúde, de educação. Ele tem que facilitar a participação da sociedade na parte pública. Perfeito. E não pode ser uma falácia como nós tivemos, mais Brasil e menos Brasília, e tudo ao contrário, sabe? O político tem que ser. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre fiz plano. Se você pegar desde a primeira candidatura em Saquarema, quando eu me lancei na política, eu sempre fiz plano. O que eu escrevi acontecia. Aí eu queria perguntar para Marcela, porque é isso mesmo. Você não sabe quanto é bom, sabe, uma pessoa dizer assim, meu deputado, porque esse pertencimento, essa escravidão sentimental me joga aos pés, entendeu? Então, eu queria saber o que você espera, o que você gostaria de ser, do seu deputado, da sua deputada, do seu prefeito, o que você espera de um político? Olha, tem uma frase que ficou marcado no parlamento, que foi o coordenador que disse, que ele falou assim, não se apaixone por si mesmo, se apaixone por causas. Eu acho que o que eu queria de um deputado, de um prefeito, independente de onde for, eu queria que ele lutasse por todas as causas que a gente vê que é necessário, principalmente a educação. Eu não sei se... Eu vou partir para um momento do parlamento, que é o que está me marcando até agora. Se eu pudesse, eu voltava. Sério? Se eu pudesse, eu voltava. Ele disse que ficou... Mas você está em que ano? Eu estou no terceiro. Então tem. Não, mas eu tô lá como monitora. Tá. Ano que vem eu tô lá como monitora. Inveja. Eu vou ser o único no estado do Rio que tem Achei mais isso muito mandato. injusto. Olha só. Não, tudo bem. Mas a minha edição é melhor. E mereço uma moção de congratulações. Eu vou falar porque a minha edição é a melhor aqui. Eu vou falar porque a minha edição é a melhor. Além de ser atual... a minha edição contou com vários momentos que deixou todo mundo assim, ó. O principal que eu vou contar aqui pra vocês, me emociona, então se eu me emocionar, vocês já sabem. Todos os projetos foram voltados para a educação, que é um princípio que eu acho muito necessário para que o país, o município, o estado, qualquer lugar tenha, assim, base. É o pilar. A educação forma, né? Educação forma. E teve o José... Um beijo pro José, né? Que ele falou sobre a criação de treinamentos para os profissionais da educação diante de alunos com TEA, transtorno do espectro autista. O que ele queria? Ele queria formar os professores para que soubessem cuidar desses alunos. Ok, o projeto era ótimo, todo mundo ficou assim, ó. Quando o José foi falar na Alerjão, ele falou assim, eu tô lutando por uma causa porque essa causa é minha. Ninguém sabia que o José era autista. E ele era autista. E, tipo assim, somos jovens, né? Então, o que a gente fazia era barulho naquele lugar, né? Tinha que ter paciência. Imagina pra ele. Não, era bronca todo dia, gente. Do pessoal lá, 10 horas, tinha que estar todo mundo nos seus quartos. Então, a gente fazia barulho nos quartos. Imagina então, essa garotada toda num hotel. eu sempre fui a mais comportada, graças a Deus. Com uma energia dessa, não tinha uma energia Não, calma aí. Tinha, claro que tinha. E aí? E aí, o José, ele subiu lá. E aí, ele falou assim... O projeto dele foi pra final. Foi pros 3 projetos. E quando ele subiu, ele não conseguiu olhar pra gente. E, tipo assim, todo mundo tinha suspeitas, né? Porque tinha umas coisas... Eu, como formando, eu tô sendo formando em formação de professores, a gente aprende como identificar. E uma característica do José era ficar assim, quando tinha muito barulho. E aí, teve uma atitude na Alerj que vai me marcar pra minha vida toda. Que ele falando, tava uma barulheira e ele não tava conseguindo falar. E aí, na hora da palma, a gente gritava, a gente fazia aquilo tudo, né? E aí ele falou assim, eu tô lutando por uma causa que é minha, porque eu sou autista. É um sacrifício meio dia e meia, na hora do sinal, aquele sinal na minha vida. Ele falou, gente, ele falou tão bem. Ele falou que aquilo lá era um sacrifício. E ele falou, a escola era pra ser um conforto pra mim. A escola é minha segunda casa. Mas na escola não tem equidade pra todo mundo. Pra ele não tinha equidade. E aí ele falou assim, o José é o meu exemplo, gente. Se ele for político um dia, eu super apoio, inclusive. Ele falou assim,
estar aqui pra mim é muito difícil, porque é a minha primeira semana sem minha mãe. Eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo comer com vocês no refeitório porque vocês fazem barulho. Eu não consigo. E quando ele falou isso, ele terminou o discurso dele falando assim: eu queria que vocês votassem no meu projeto, porque é um projeto que envolve pessoas e é um projeto que me envolve, porque nós tivemos 2 autistas no parlamento, ele e a Sofia. E quando ele falou isso, não teve palmas. Um menino, eu não tô lembrada de qual município, ele levantou e ele fez assim, que é palmas em libras. E aí todo o parlamento juvenil levantou e fez assim. E eu lembro que os deputados ali presentes, eles ficaram assim, ó. Por uma ação nossa. Então eu queria que, assim, um deputado, um prefeito, tivesse um pouco da mente do jovem. Porque a gente aceita tudo. A gente luta por todo mundo. A gente lutou pelo José. A gente lutou pelo projeto do José. O José não teve um voto contra. Foi totalmente unânime. Aquilo foi... A gente inaugurou o Alerjão, tá vendo? Desculpa. Parlamento é inclusão, é representatividade, Marcelo, é lugar de fala. Você sabe que o Rio de Janeiro é o Estado que iniciou os processos de transformações da sociedade, ou de transformação da sociedade, já que você é professora, corrigindo o meu português, de transformação da sociedade, com inclusão, com projeto de inclusão, por exemplo, o idoso no cinema, no teatro, a minha entrada para os estudantes, o passe livre para os estudantes, numa época em que, na realidade, todo mundo fala, foi um calote nas empresas de ônibus, porque o artigo 112 da Constituição diz o seguinte, né? Não será dado gratuidade em serviços públicos concedidos sem a indicação da devida fonte de custeio. E o Rio de Janeiro, durante mais de 10 anos, deu gratuidade sem o Estado pagar nada. Sabe? Você falou do José. Eu, quando cheguei, sabe qual foi o primeiro ato como deputado? Porque eu morei nas ruas. Eu terminei os meus ensinos no Mobral, na escola Tiradentes. Eu morei nas ruas, aquilo que eu te falei da escadaria da Assembleia é verdade. Entendeu? Eu morei na Praça 15, morava. Qual foi meu primeiro projeto? E eu via muitas crianças que dormiam comigo nas ruas não voltarem. Então, o meu primeiro projeto, eu criei a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o extermínio de crianças e adolescentes, em especial crianças em riscos. Sabe? Ganhei tiros, ameaça, mas também ganhei o Parlamento Europeu, dei palestra em Oxford, falei na Câmara dos Comuns da Inglaterra, fui recebido por primeiros-ministros de países, né, toda a minha viagem foi organizada por John Major, que era primeiro-ministro da Inglaterra. Então, tudo isso nós fizemos, sabe, no primeiro mandato. Então, Eduardo, você olhar um pouco, porque às vezes aquilo que você acha que é um problema seu pode ser solução para os outros. Como o José. O José tem um problema. Ele não aguentava barulho, então ele disse assim, essa é a oportunidade, não de eu transformar a minha vida, apesar dele ser incluso, mas transformar a vida de inúmeras pessoas. Como disse João, um político, ele numa caneta, num gesto, ele pode fazer o que todo o dinheiro do Banco Central não pode fazer, porque ele tem atitude que o dinheiro não compra. E o que você acha, o que você espera do seu político? Olha, eu posso falar com propriedade, porque a gente falava disso ainda agora, está sobrando simpatia e faltando empatia. E Franciane sabe que eu estou lá com ela desde o início do mandato. Tenho muito orgulho de trabalhar com Franciane na Assembleia. E Franciane sobra, e é o caso dela, é o seu caso também, sobra empatia. Vocês têm essa condição e se colocam no lugar do outro. Vocês conseguem sentir a dor do outro, que é o que está faltando para a maioria. Sobra simpatia, sobra sorriso, sobra esse espetáculo, esse teatro que a gente vê, toda essa mídia, mas de verdade, que é empatia, a gente não consegue hoje ver na maioria dos políticos. Perfeito. Quem se coloque no lugar do outro. Do outro, eu acho que o que mais falta é isso, se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental para quem faz política. Porque a política é isso. Só sabe a dor da fome quem passou fome. Só sabe a dor da alma quem ficou abandonado. Não existe prisão maior do que a prisão a céu aberto, que é você ficar nas ruas, embaixo de um viaduto. As pessoas têm que saber o que isso significa, porque aí eles passam a se preocupar.
Exatamente. Não é verdade? Eu às vezes, eu sou um bobo. Vocês podem achar, todo mundo acha que o Paulo Melo é falho, um bobo. Eu, quando, por exemplo, eu estou assistindo um programa, um Fantástico, aí passa um caminhoneiro que perdeu o caminhão, que não tem como alimentar, eu caio no choro, porque eu sei a dor daquele cara, o que aquele cara está passando, sabe? Eu me coloco no lugar dele, sabe? Eu fecho os olhos e vejo, sabe, dirigindo um caminhão que não existe mais. Então, eu acho que essa preocupação a gente tem que ter. Paulo, mas não é só você passando que você vai sentir. Pior são as pessoas que passam, sentem e esquecem. E não fazem nada. E não fazem nada, assim. Porque muitos vieram da pobreza. É. E depois... Esquece completamente. É realmente se colocar no lugar no outro. Agora, deixa eu falar um pouquinho, eu como deputada, que sou, é muito difícil. É muito difícil. Eu faço parte, por exemplo, da comissão da pessoa com deficiência. E, às vezes, é uma coisa mínima, mas que não se muda. Você vê a dificuldade de uma pessoa que mora em São Gonçalo, por exemplo, e faz o tratamento na BBR, no Rio. Ele tem que ter o cartão de São Gonçalo e do Rio. Isso é inadmissível, deputada. Essa política, por exemplo, de transporte tinha que ser unificada no estado Com inteiro. certeza, hoje é tudo internet. E aí, quando você consegue fazer bastante pelo cadeirante, né? Eu acho que a gente avançou bastante no cadeirante. Chegou um grupo de mulheres com nanismo. E aí? O que você fez para essas pessoas? Uma senhora, vamos botar aqui, uma senhora evangélica, subir num ônibus já é uma dificuldade. Você imagina uma pessoa com nanismo. E aí elas falaram, a gente está na rua, as pessoas oferecem ajuda, a gente não quer. Não é porque a gente não quer ajuda, é porque se pegar a gente de qualquer jeito, arrebenta a nossa coluna. Que o nosso problema é a coluna. Sim. E aí você fica assim, gente, o que a gente pode fazer? Eu me deparo muito com isso. Teve um momento, deputada, lá na LERJ... Me ajuda, Marcela. Me ajuda. Teve um momento lá na LERJ que a gente chegava, a gente entrava por trás, né? Aí a gente chegou assim, tava cheio lá fora, lotado. Aí a gente até fez piada, falou, é pra ver a gente, é isso. E tal. Só que a gente percebeu que era insatisfação. Aí eu falei, gente, espero que não seja pra ver a gente. Pelo amor de Deus. Aí uma moça me puxou, porque eu sempre fui a mais enrolada do grupo, então o grupo já tava lá na frente, eu ainda tava aqui atrás. Então uma moça me puxou. E aí, enquanto o coordenador tava vindo correndo, né, tadinho, ela falou assim, você faz o que aqui? Porque ela viu o crachá. Aí eu falei, eu faço parte do Parlamento Juvenil. Aí ela falou assim, luta por a gente. Aí eu olhei assim, eu fiquei sem reação. Aí ela falou assim, luta pelo povo. Porque tem um monte de gente aí dentro que luta. Mas tem um monte de gente aí que só quer ocupar lugar. A gente tá aqui hoje pra falar sobre isso. Luta por a gente. E aí, quando ele chegou, ele me puxou. Ele não deixou eu conversar com a mulher neta. Porque pra saber mais, é toda uma responsabilidade que eles têm com a gente. Aí ele me puxou. E lá dentro na comissão, eles me explicaram que a senhora falou aí. Que lá cada um participa de uma comissão, né? A nossa foi um simuladozinho, mas eles explicaram. E eu fiquei com aquilo na cabeça da moça. E aí lá a gente conseguiu dar uma escapadinha, né? Pra ir lá no plenário, né? Aí eles estavam vendo uma lei lá e a moça tava lá embaixo. E ela foi expulsa de lá porque ela tava falando, ela tava, tipo assim, reclamando de alguma coisa. E aí ela foi expulsa. E aí eu fiquei assim, ó. Eu fui presidente. Então, a mim cabia a responsabilidade, ao presidente cabe a responsabilidade do policiamento da Assembleia, de polícia da Assembleia tem eu. Eu nunca me preocupei com as galerias lotadas ou falaram. Eu sempre digo o seguinte, quando o deputado está falando, deixa o deputado falar. Depois do deputado terminar, faça o que quiser. Aplaudo, xingue. Sabe por quê? Porque o direito à manifestação, o inciso 50, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, fala do direito ao contraditório. Todo mundo tem o direito de contradizer e todo mundo tem o direito de justificar. É o chamado direito da ampla defesa. Então, uma pessoa no parlamento
O deputado não é intocável, ele é um cidadão que está exercendo um cargo, como diz aqui o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. É preferível você ser criticado. Padre Antônio Vieira dizia o seguinte: eu prefiro os que me criticam porque eles me aperfeiçoam dos que me adulam porque eles me corrompem. Sempre a crítica, não importa que seja a crítica. Eu passo na rua, quando alguém chega, vocês sabem, todo mundo que está assistindo o podcast que eu passei, eu sei o que eu fiz. Eu sei as pessoas que eu mudei a vida. Eu sei quantos sorrisos, sabe, eu permiti que tivesse no outro. Se o cara não gosta de mim, está criticando, tudo bem, tem gente que gosta. Tá? O problema é você saber. Por exemplo, aqui eu estou falando com uma deputada que eu sei da correção dela. Essa deputada foi prefeita de Saquarema. Pergunta quantas festas, pergunta se o secretário vinha na cidade, se ela tinha cartão corporativo. Ela não tinha cartão corporativo. A gente recebia o governador na casa da gente. A gente fazia o almoço para governador. A gente fazia almoço para presidente da Assembleia na casa da gente, eu ainda não era presidente. Então, eu acho que aquilo que você falou, a democracia nasceu lá na Grécia, né, antiga, que era exatamente o debate. Aquilo não era fácil também, não. Imagina aquele tempo, como devia ser difícil aquilo. E ela foi se aperfeiçoando. Todo mundo fala de império. O Império Romano era uma democracia mista. O Senado tinha um poder infinito no Império Romano, né? Senadores derrubavam imperadores, tanto que a preocupação, né? E davam golpes também, às vezes. Mataram César. Mataram César. Eu acho que a discussão, quando você entra, tem hora que dá preocupação. Ali na Assembleia tinha uma coisa que eu chamava o purgatório. Você não pegou, ele pegou. Aquela rua que dividia o anexo e o plenário. Porque todas as pessoas necessitadas iam para ali. E como é difícil você ouvir o choro de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que está com câncer e não consegue fazer nada. Nunca houve restrição de acesso. Nunca. E ali era passagem direta de um prédio para o outro. Dos deputados. Sim. Dos deputados, que era. Porque a pessoa ainda ali sofrida. É muito difícil. Nós estamos fazendo esse podcast aqui, e antes de chegar aqui, eu atendi uma mulher. Ela está com uma filha com câncer. Aí eu vou fazer, nós discutimos no podcast anterior a questão do royalty de petróleo. Estava na hora de ter um consórcio. Ela estava precisando de um carro para levar a filha para o Rio, mas a filha não pode ir num carro comum que não tem condições, tem que ser num carro especial, porque está com câncer terminal na cabeça. Aí eu pergunto o seguinte, sabe, não tinha que ter uma solução para isso? Sabe? É isso que a política tem que fazer com o parlamento. Nós estamos passando. Não salvar a vida, mas dar o mínimo de conforto, o mínimo de dignidade. Né? Nós estamos passando, eu estou passando. Sabe? Quem vai ficar são vocês. Franciane também tá passando. Nós passamos, a vida é sem passageiro. Eu juro para você, juro, para Marcela, para João Pedro, para Eduardo, que eu gostaria de um dia, quando entrasse numa urna e apertasse o número, aparecesse o rostinho de vocês. Eu queria deixar claro que quando eu fui convidada, né, para vir para cá, eu liguei pro meu amigo de Angra dos Reis, porque lá no parlamento, não sei se na sua edição era assim, a gente se comunicava assim, ó, Saquarema, Angra dos Reis, Araruama. Somos pelo município. Só pelo município. Aí eu liguei pra ele e falei assim, você não vai acreditar, eu fui convidada para um podcast, eu não vou. Aí ele, por que você não vai? Aí eu, não sou nada, comparada a eles. Aí ele falou, Marcela, você é o futuro. Se você continuar do jeito que desse você podcast que você foi... Desse podcast. Você se atreveu a pensar... Gente, vamos pensar assim. Não vou pensar não. Essa mulher me pegou no colo pra mim, ela era celebridade. Quando ela chegou aqui se maquiando, falando, gente, calma aí, não, tem que me maquiar, tal. E você brincando com ela, eu fiquei assim, eu não sei se você viu minha expressão, mas eu fiquei assim, ó. Não, quando eu entrei aqui, eu quase fiquei cego com o brilho do seu sorriso. Eu não tô conseguindo disfarçar. Mas quantos colegas votaram em você na escola? Eu passei com... É porque não foi... Não, é uma pergunta retórica até. É uma pergunta retórica. Não, mas assim, respondendo... Respondendo, todas as escolas estaduais aqui votaram, né? E eu passei 97,8% de aprovação. Tá, com quantos votos? Lembra mais ou menos? Não, porque... Gente, eu fiquei em choque. Foi bem votado. Isso não, porque a minha mãe me ligou... Com esse número você seria uma vereadora. Eu esqueci de falar pra minha mãe que eu tinha me candidatado. Aí ela me ligou... 17. Ela me ligou assim, ó. Oi, deputado. Quando é que você vai pro Rio?
Você lembrou que você tem mãe? Aí eu falei, mãe. E eu tenho vários problemas de saúde, né, gente? Além de Mentira. tudo, meu pulmão não funciona, menina. Menina. 15 medicamentos por dia. Com o pulmão que não funciona. Eu acho que esse é o podcast sobrenatural. Mas aí quando eu falei... Canta! Agora? Agora. O seu Um pedacinho só. Calma aí, o seu parlamento tinha hino? A gente tinha uma música. O meu tem hino. É assim, ó. Sou eu, parlamento juvenil. Sou eu, parlamento juvenil. Parlamento juvenil, parlamento juvenil. No meu eu fui oradora, eu fui cantora. Falei muito, gente, naquele lugar. Que não eu tô falando aqui, falei muito. O pessoal tinha que fazer assim, ó. Se um dia, por acaso, a vida me oportunizar, se eu voltar à atividade política, você tem um compromisso comigo. Cantar ou falar muito? Não, ficar do meu lado, trabalhar comigo. Olha. Ah, não fala isso não. Eu não tenho pulmão, hein? Eu não tenho pulmão. Isso foi um convite. Isso foi um Ô, convite. gente, olha, ó, tá aqui atrás tem um pessoal que fica aqui trabalhando no podcast. É que vocês não ficam vendo os sinais que eles fazem. De vez em quando é a porrinha. Mas tudo bem. Mas eles estão aqui, eles já disseram 10 vezes que acabou. Então, acabou. Tudo acaba. Então, para as considerações de despedida, vamos começar com o Eduardo. Não, você breve. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. O senhor fez parte lá atrás quando eu fui parlamentar juvenil. O senhor fez parte quando eu fui coordenador do projeto. Faz parte da minha vida, né? Pessoas como Paulo Melo, Franciane, André. Por isso que minha vida política sempre foi com vocês. Eu tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo, a essa família. Obrigado pela oportunidade para comigo, com tantos jovens do Rio de Janeiro. Obrigado. E hoje, em êxtase. Tem que fazer um outro só com ela. Vou fazer só Fantástica. com ela. Você, João. Paulo, eu acho que o meu microfone está desligado. Temos que resolver esse problema. Mas eu deixo... Vi no dia errado, eu deixo a minha voz ser cerceada, porque a juventude fala por mim. Ainda sou jovem, tenho 24 anos, tenho uma carreira pela frente. Fran, eu falo com você assim, com propriedade, e falo assim, ser político é difícil. Quando a gente para poder pensar que você larga a tua família, larga a tua casa, teu esposo, teus filhos, para poder me representar, para representar a Marcela, para poder ser nossa voz no estado do Rio inteiro. Eu falo que eu andei muito pelo Brasil e pelo mundo. Tive a oportunidade de morar fora do Brasil e vi que as políticas, por exemplo, para idoso, para juventude, para pessoa com deficiência, não são tão eficazes quanto a nossa política no Brasil, a nossa política no estado do Rio. E continue honrando o teu mandato, que a população do estado do Rio lhe deu com excelência. A gente agradece por essa parceria aí, do desenvolvimento do trabalho, né? Obrigado pela oportunidade nesse podcast. Edu, bigode pode. Bigode pode lembrar. São 10 anos de parlamento, a cabeça está um pouquinho esquecida, que é muita coisa. Tá saindo as Marcela, a prefeitura de Saquarema tem um grande nome aí pro executivo aí, com a Marcela, essa desenvoltura toda. Parabéns. Eu vou deixar a Marcela encerrar. Vou passar o microfone aqui, Paulo. Não, vou passar para a Franciane. É muito, muito bacana. Foi muito bom estar aqui com vocês, ouvindo você, Marcela, em especial Marcela. Né? A Marcela realmente roubou a cena com todos. Agora, né? Acabamos de descobrir do problema de saúde. O título desse programa vai ser O Bigode Pode, menos 8. Pois é, Marcela. Mas que bom, Marcela, saber que você tem esse carinho por mim. Principalmente nas cidades pequenas, as crianças, principalmente, acham realmente que a gente é meio que artista, né? Mas nós não somos artistas, não. Somos gente de carne e osso, igual a você. Eu, principalmente, faço questão de fazer isso. Eu faço a compra da minha casa, dirijo meu carro, adoro o comércio de Bacaxá, adoro estar com as pessoas. Eu estou deputada, é mais uma responsabilidade enorme. Mas não somos nada de celebridade, somos pessoas comuns igual a você. E foi um prazer saber que você tem esse carinho por mim. Muito obrigada. Marcela. Primeiramente, eu queria deixar bem claro aqui que eu tinha insegurança com o meu sorriso, tá? Mas agora eu vou sair assim, ó.
Não, seu sorriso é lindo. E dessa questão de celebridade, esses dias eu tive no supermercado. Eu acho que tem a conversa aqui no WhatsApp. Eu liguei pra minha mãe e falei assim: mãe, você não tá aqui no mercado. Se eu pedir autógrafo é coisa muito de pobre, né? Aí ela assim mesmo: garota, vem pra casa que eu já pedi pra você comprar um negócio, tem 3 horas. E eu fiquei, gente, ela vai no mercado. Mas eu aí, adoro mercado. Mas essa semana na Olha, eu LERJ... também vou, tá? Olha, eu não tinha te visto, juro por Deus. Mas assim, essa semana na LERJ, assim, foi uma coisa que eu percebi que todo mundo ali tá lutando por todo mundo, entendeu? E como vocês falaram, eu não vou parar por aqui. Eu vou lutar muito ainda. Eu quero seguir essa carreira de política. Eu vou... Como eu falo pro meu pai, que nem vocês, ele morre de rir comigo. Eu falo, pai, eu amo Saquarema. Mas se puder ser presidente do Brasil, né? Eu vou negar, né? Aí ele fica assim, tá, entendi. Mas eu queria principalmente agradecer a oportunidade. O meu pulmão que não funciona ainda tá muito feliz. Eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Foi um prazer ver vocês. Mas olha só, você, eu acho que não é executivo, não. Você tinha que ser Ela é brigona. legislativo. É, você fala. Eu falo. Pra defender suas ideias. O você... João, ele foi presidente, né? O pessoal falou assim, Marcela, você candidata pra presidência? Eu falei, não, porque presidente eu não vou poder militar. Não vou poder falar do projeto de todo mundo. Eu quero falar do Marcela, projeto. só o seguinte, não vai terminar amanhã o podcast, não. Vai terminar hoje, desculpa. tá? Não falei que tem que ser assim comigo? Enfim, só queria agradecer muito a vocês. Eu tô apaixonada A por gente esse que lugar. agradece. O meu brilhinho no olho vai continuar por muito tempo, entendeu? Muito obrigada mesmo. Vocês são maravilhosos. É isso aí. Obrigado. Olha, eu queria agradecer a vocês. Pedir que vocês compartilhem, mas dizer que a vida é feita de momentos, de gestos, né? Vocês podem ter certeza que cada gesto de cada um de vocês, das pessoas mais simples, mais humildes, são gestos que marcam. Jesus, no Sermão do Monte, ele já disse que amar quem te ama não é nenhuma novidade. Cristão que gosta de cristão não é nenhuma novidade, não é nenhum favor. Eu amo a todos, não importa se eles gostam de mim ou não. E eu tenho uma máxima que eu digo: o meu livro, a minha vida é um livro grande, eu estou com 65 anos. Eu não abro só a página que me interessa, eu leio o livro no seu contexto geral. E tem muita gente que hoje é meu adversário, mas que lá tem livro, tem páginas de gratidão. E é isso que eu faço questão. Sabe por quê, Marcela? Terminando é o seguinte: a vida é uma linha, uma grande linha. Eu estou com 65 anos, eu já não consigo ver mais a faixa de partida, mas eu enxergo com nitidez a faixa de chegada. E ver a faixa de chegada, cercado por pessoas como vocês, é um privilégio chegar, porque todos nós nascemos para contribuir de uma certa forma, mas tem gente que faz com que a nossa contribuição se torne importante e que a nossa existência aqui se torne um motivo de amor ao próximo e de satisfação pessoal. Eu quero chegar, sabe, nessa faixa e ver pessoas como vocês podendo dizer, eu um dia estive com ele. Um grande abraço a você que está assistindo o nosso podcast. Compartilhe. Você, sabe, passe para o seu amigo, bate papo, critique. Nós estamos aí. Valeu, gente. Grande abraço. Fique com Deus. Tá bom?